Pessoal, então, hoje nós vamos dar continuidade à matéria de ontem. Ontem a gente começou a falar sobre vocação hereditária e nós vimos que existe uma ordem. Ó, deixa eu... Andressa. Então, pessoal, é o seguinte, o que acontece? A gente viu a aula passada que existe uma ordem, a lei determina uma ordem de herdeiros, aqueles que a gente chama de herdeiros legítimos. Onde que está essa ordem de vocação hereditária? Lá no artigo 829, ontem o Lucas fez o favor de disponibilizar para a gente o Código Civil aí para vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês, porque eu aprendi. Ah, e lembrando, gente, que eu já encomendei uma luz, um iluminador, para ficar bem, a imagem ficar bem nítida para vocês, tá? Só que por enquanto, como eu pedi pela internet, né? Então tem que esperar, mas daqui uns dias vai dar certo. Aí vou ficar igual blogueira, vocês vão ver. Aí, gente, o que acontece? Nós vimos ontem que o artigo 1829 traz ali uma ordem de vocação hereditária. O que é isso? Tem classes de herdeiros que tem que... Ah, obrigada, Juliette, isso está ótima, que são seus olhos. Então, a gente tem que estabelecer, na verdade, a lei estabelece classes de herdeiros e essas classes, elas excluem as outras. Então, se nós temos a primeira classe, qual que é a primeira classe? Lá do inciso 1 do 1829, os descendentes em concorrência com o cônjuge. Então, excluem-se os demais herdeiros, os demais grupos, as demais classes de herdeiros legítimos. Na ausência desse primeiro grupo, aí que a gente vai para o segundo, que é aquele lá do inciso 2, os ascendentes com concorrência com o cônjuge. Em concorrência com o cônjuge, lembrando que aqui o cônjuge ele é herdeiro, não é meeiro. Depois a gente vai falar sobre a questão do cônjuge meeiro mais para frente. Não temos cônjuge, não temos cônjuge, não temos ascendentes nem descendentes, ou melhor, não temos ascendente nem descendente, o cônjuge herda tudo sozinho, não temos cônjuge, ascendente nem descendente, finalmente os colaterais vão herdar. A galera tá chegando aqui, eu tô admitindo todo mundo. Vamos chegando aí, gente. Então, pois bem, ontem nós vimos isso, e hoje a gente vai continuar nessa questão da vocação hereditária. Só que a gente vai tratar da capacidade e da legitimidade para suceder. Capacidade de ser herdeiro, capacidade para testar, legitimidade para ser herdeiro, tá bom? Hoje nós vamos tratar sobre isso especificamente. Então, vamos embora, que é só 40 minutos e o tempo já começou a correr. Olha só, lá no artigo 1798, a lei fala o seguinte: quem pode herdar? Quem que pode ser herdeiro, Flauzino? Lá no artigo 1798, o legislador fala que a pessoa que está viva na época da abertura da sucessão. Quando que se dá a abertura da sucessão? Com a morte do autor da herança. Então, a pessoa que está viva ou que está concebida, foi concebida no momento da abertura da sucessão, ou seja, na hora que o decujus, que o autor da herança falece, aquelas pessoas que estão vivas, aquelas pessoas que foram concebidas, que estão concebidas, ou seja, o nascituro, a época do falecimento do autor da herança, tem legitimidade para ser herdeiro. Então, o artigo 1798 do Código Civil trata dessa questão da legitimidade para herdar, tá? Depende do momento da abertura da sucessão. Vamos para frente, então. Capacidade, gente, é a mesma coisa de legitimidade. O que vocês acham? Capacidade e legitimidade. Eu posso dizer que uma pessoa capaz, ela é legítima para algum ato? Olha só, capacidade é a possibilidade que uma pessoa tem de realizar diversos atos jurídicos. Já a legitimidade é uma aptidão que eu tenho para poder estabelecer alguma relação jurídica, para atuar em algum ato, algum negócio jurídico. Talvez eu
ter capacidade, mas eu não tenho legitimidade. Ou vice-versa. Talvez eu tenha legitimidade e não tenho capacidade. Vou explicar melhor. Por exemplo, a gente está falando de capacidade para herdar e legitimidade para herdar, certo? Talvez eu tenha capacidade para atuar em diversos atos da vida civil. Eu sou maior, não tenho nenhuma condição que diminui a minha capacidade, certo? Só que eu não estou dentro dos herdeiros descritos lá no artigo 1798, desculpa, que são as pessoas vivas e concebidas ao tempo da morte do autor da herança. Pessoal, coloca o microfone aí no silencioso. Por exemplo, uma pessoa que deixa um patrimônio relevante falece. Eu não tenho nenhum parentesco com o cidadão. Ele não me colocou como herdeira testamentária no testamento dele. Então, eu tenho capacidade, eu poderia herdar, eu poderia estar ali naquele testamento. Eu poderia compor o testamento, mas eu não tenho legitimidade para receber herança, porque eu não sou nem herdeira legítima, ou seja, aqueles herdeiros lá do 1829, que a lei define quem são, e nem herdeira testamentária, não me colocou no testamento. Então, eu posso até ter capacidade para diversos atos da vida civil, mas eu não tenho aptidão para um ato específico. Então, essa é a legitimidade. Eu não tenho a legitimidade para suceder, porque eu não sou considerada nem legítima, nem herdeira legítima, nem herdeira testamentária. Então, capacidade e legitimidade não se confundem. Agora, nós vamos entrar num próximo ponto. Legitimidade sucessória dos herdeiros legítimos. Agora eu vou transmitir para vocês, vou compartilhar com vocês, nesse momento da aula, os artigos, tá bom? Porque até então foram só considerações gerais, e agora os artigos mais específicos quanto à legitimidade para herdar e para ser autor da herança, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, não fiquem com saudade. Gente, eu tô aqui ainda, peraí. Que beleza. Deixa eu ver se está compartilhando aqui aí. Está compartilhando com vocês. Eu vou virar de ladinho para ficar... Aí. Aí, olha, tá vendo que eu estou profissa no Zoom já, gente? Que isso, hein, Lucas? Aí não, hein? Daqui uns dias eu te passo. Daqui uns dias você tá me pedindo opinião. Deixa eu ver, tem um monte de gente no chat aqui. Deixa eu ver aqui se é dúvidas. Compartilhei aí com vocês. Aí o material. Tá vendo aí, ó, ponto 4? Legitimidade sucessória dos herdeiros. Gente, coloca o microfone no silencioso, bebê. Não faz isso comigo, não. Aí. Obrigada. Ó, legitimidade sucessória dos herdeiros legítimos. Artigo 1798 do Código Civil. Lá no artigo 1798 do Código Civil, o legislador diz que quem são os legitimidades para suceder? Aquelas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Isso aqui eu já tratei com vocês logo mais. Aí, pessoal, lá no 1788, o legislador fala o seguinte: na ausência de testamento, a herança vai ser toda direcionada para quem? Para os herdeiros legítimos. Lembrando, pessoal, que os herdeiros legítimos, vamos recapitular aqui, são aqueles descritos no 1829, que a gente viu ontem. Lá no 1829, a lei fala, olha, esses aqui são os herdeiros, tá? Então, não tem testamento, automaticamente a herança tem que passar para alguém. Para quem? Para os herdeiros legítimos, lá do 1829. Olha só, aí aqui vem o Código Civil no 1788, que está aí para vocês, e diz o seguinte: morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos, 1829.
O mesmo ocorrerá quando os bens que não forem compreendidos no testamento e subsiste a sucessão legítima, e se o testamento caducar ou for julgado nulo. Essa situação aqui, gente, é o seguinte: quando que os herdeiros vão ser só os legítimos? É isso que o legislador está falando aqui. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Aí, quando que esses herdeiros serão apenas legítimos? Eles serão apenas legítimos quando não tem testamento, ou se existir testamento, ele tem algum vício. Ele tem algum vício, de alguma forma, esse testamento foi declarado nulo, caducou, perdeu o efeito, então vai subsistir a sucessão legítima, ou seja, a herança vai ser transferida para os herdeiros legítimos, que são aqueles lá do 1829. Gente, herdeiro legítimo é a mesma coisa de herdeiro necessário? Pergunta que não quer calar. Herdeiro legítimo é a mesma coisa que herdeiro necessário? Deixa eu voltar aqui para mim. Não. Os herdeiros legítimos são os herdeiros que estão descritos no 1829. Descendentes, cônjuge, ascendentes, colaterais. Os necessários são aqueles a quem deve ser resguardada a legítima. Quando o autor da herança vai fazer um testamento, ele só pode testar acerca dos bens disponíveis. Quais são os bens disponíveis? Aqueles que não estão dentro da legítima e aqueles que não fazem parte da meação do seu cônjuge, se o regime de bens assim o definir. Então, o que sobrar é bem disponível. Se esse testamento versar sobre patrimônio que atinge a legítima, que é 50% dos bens disponíveis, aí esse testamento tem que ser considerado nulo, tá? Para que serve a legítima? A legítima é para resguardar os bens dos herdeiros necessários. Os herdeiros necessários estão dentre os herdeiros legítimos, mas não alcançam os colaterais. Então, lá no 1829, nós temos os legítimos, ou seja, descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Só que os herdeiros necessários, para quem que eu reservo a legítima, são os ascendentes, descendentes e o cônjuge colateral fica de fora, tá bom? Então, voltando aqui, vou iniciar a transmissão de novo. Então, aqui, a legitimidade sucessória a gente já descobriu que é dos herdeiros legítimos se não tiver testamento ou se o testamento for nulo. E pessoa viva, lógico, e concebida à época da morte. Aí, lá, o próximo ponto, que fala do artigo 1799, que está aí o ponto 5, legitimidade sucessória dos herdeiros testamentários. Quando que os herdeiros testamentários vão ser legítimos para suceder? Se eles estiverem dentro do rol do artigo 1799. Olha aí, na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder, inciso 1, filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas essas ao abrir-se a sucessão. 2, pessoas jurídicas. 3, pessoas jurídicas cuja organização for determinada por testador sob a forma de fundação. Então aí, pessoal, o que você repara? O que você percebe aí nesse artigo 1799 do Código Civil? Que existe um rol de herdeiros no testamento maior do que os legítimos. Porque os legítimos, eles obedecem o que a lei define, certo? Aqui o testamentário não, o autor da herança, ele tem o poder, uma liberdade de escolher quem ele quiser para ser herdeiro, inclusive de pessoas que nem foram concebidas ainda. Olha lá o inciso 1, ainda não, pessoas de filhos não concebidos, desde que isso conste lá no testamento, né? Como que seria isso? O que é uma pessoa concebida e não nascida? Pessoa concebida é aquela onde o embrião já foi gerado no ventre da mãe. Então, houve aí a fecundação do gameta masculino no feminino e gerou o embrião. No momento que gera o embrião, a gente tem
a concepção do ser humano. Olha que beleza, é bonito, né? Aí a lei da vida, vida que segue, enfim. Voltando aqui, gente. Então, no testamento, a gente percebe que existe um rol de herdeiros legitimados a suceder de forma passiva maior do que os herdeiros legítimos, né? Lá no artigo respectivo, o 1799, que trata dessa sucessão testamentária. Então, em primeiro lugar, a gente tem aí, observando aí o 1799 ainda, a gente tem pessoas físicas que podem herdar via testamento, que tem a legitimidade passiva, e ainda não foram nem concebidas ainda, tá? Pessoas jurídicas também podem herdar só na modalidade de herdeiro testamentário. Até porque legítimos, pessoal, são só aqueles lá do 1829, que lá é taxativo, o artigo 1829 é taxativo, ou seja, não dá abertura à interpretação, são só aqueles ali, aqueles herdeiros descritos no 1829 são legítimos. Então, como herdeiro testamentário, eu posso escolher pessoa jurídica também. Só que, olha lá o inciso 2 e o 3. O inciso 2 fala que essa pessoa jurídica pode ser herdeira, tá? Ponto. Então, aqui a gente entende que na hora da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte, essa pessoa jurídica já tenha sido constituída, ela já exista, a empresa já existe, tá? Agora, se ela não existe, ela só vai poder ser criada, que é um caso do inciso 3, olha lá, do 1799. Essa empresa não existe, então, se ela estiver no rol do meu testamento, dos meus herdeiros testamentários, ela só poderá ser criada na forma de fundação. Se existir, se na hora da abertura da sucessão a empresa já existia, a gente não questiona qual é a ordem de formação da empresa, da pessoa jurídica. Mas, se na abertura da sucessão essa empresa ainda não existe no mundo jurídico, ela só poderá ser criada na forma de fundação. Aí, mais para frente, do material de vocês, eu coloquei essa observação sobre os filhos ainda não concebidos. Esses filhos ainda não concebidos, pessoal, a gente chama de filiação eventual. Lá no Código Civil, o legislador fala de prole eventual. Só que nós não somos animais, apesar de termos animais muito mais sensatos que seres humanos por aí, muito mais amorosos, mas essa terminologia prole eventual, ela não tem nenhuma relação com os princípios do direito de família nem de sucessões. Então, o termo mais usado pelos juristas, pelos estudantes de direito das sucessões é filiação eventual. Só que esse termo existe, prole, apesar de ser grotesco, ele existe. Então, a prole eventual ou a filiação eventual é aquela que ainda não foi concebida, não existe, não existe. Essa filiação eventual pode estar no testamento. O testador, olha aí no material de vocês, tem que indicar essa pessoa cujo filho vai querer contemplar. Então, olha só, o testador tem uma neta. Vamos imaginar um homem aí de 50 anos. Um homem de 50 anos que já tem um patrimônio e resolve fazer o planejamento sucessório, faz um testamento e ali ele contempla os filhos ou um filho, primeiro primogênito de sua neta que ainda é criança. Aí ele tem que colocar no testamento que tem que ser o filho da minha netinha, o primogênito da minha netinha, fulana de tal. Então, lá no testamento tem que constar o nome da pessoa que vai gerar o filho que irá contemplar essa herança, tá? Então, só nesse caso. Se não tiver o nome do pai ou da mãe que tem esse filho, aí não há que se falar em filiação eventual, aí não há que se falar em herdeiro testamentário por filiação eventual. Tem outra questão também, o prazo, gente, olha só. Tem um prazo de 2 anos, isso é para gerar segurança jurídica, tá? Então, tem um prazo de 2 anos para que essa filiação eventual seja
concebida, não é ser, não é, nasça com vida, é apenas ser concebido. Então, a partir da abertura da sucessão, a partir da morte do inventariante, do testamento, do testador, desculpa, a partir da morte do testador, a morte do autor da herança, contam-se 2 anos. Se desses 2 anos não houver concepção, aí os bens voltam, os bens que estavam reservados para aquela filiação eventual retornam ao acervo e aí entram lá, a partilha tem que ser distribuída para os demais herdeiros, certinho? E as pessoas jurídicas que podem herdar, o que eu disse para vocês antes, desde que elas sejam constituídas à época da abertura da sucessão, senão é só mediante fundação. O artigo 1801, pessoal, acompanha aí comigo. O artigo 1801 trata dos impedidos para herdar. Esses impedidos, a gente vai falar sobre eles posteriormente. Mas são pessoas que não têm legitimidade sucessória passiva para receber herança, pessoa que arroga escreveu o testamento, nem o cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes, irmãos, as testemunhas do testamento. Nós vamos estudar os tipos de testamento. Lana, Oi. tem uma galera pedindo para você aceitar eles na aula. Que eles estão pedindo tá. para... Tá bom, peraí. Deixa eu só ver aqui quanto tempo de aula nós temos já.